3211-7158. Visite o site recantodosamiguinhos.br. Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. Ele vem cavalgando dos montes, os pés lá tão reluzentes, nos olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Christian de Oliveira Moraes, já no Facebook conosco. Bom dia para o Juan, que nos trouxe aqui de Uber. Bom dia, Juan, que você ainda esteja aí sintonizado conosco nesta manhã de segunda-feira. Um abraço para todos vocês. Podem liberar um brado de vitória e honra ao que vive. Oh, vem, Senhor. Segunda-feira novamente. Como é que você está? Que Deus te renove as forças para mais uma semana e que você possa ser consolado, confortado pela presença do Espírito do Senhor. Você que às vezes está aí no hospital mesmo, doente em casa, preso numa cama, né, num leito de enfermidade, que o Senhor possa ser a tua companhia constante, que o Espírito de Deus possa estar te confortando, ok? E que um anjo do Senhor possa te visitar nesta manhã, levando a bênção da cura. Porque em nome de Jesus, nós podemos estar liberando cura e nós liberamos agora sobre a tua vida nesta manhã. Que o Senhor possa te visitar e te tocar. Liberamos cura em nome de Jesus Cristo. Nós falamos com esta enfermidade, falamos com esta dor, que cesse agora e que vá embora em nome de Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós temos essa bênção. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todo o mal que estava sobre nós. Pelas suas pisaduras, Senhor Jesus, nós somos sarados. Que a cada dia nós possamos tomar posse, né, da bênção da cura, porque o Senhor às vezes parece demorar, mas Ele age e Ele sempre ouve as nossas orações. Amém? Os anjos de Deus vão descer e subir, o chão vai tremer. Bom dia para a irmã Raquel do Projeto Semente. Estivemos ali neste sábado, né? Depois eu vou falar um pouquinho, compartilhar a bênção com vocês. Bom dia, Sheila, Flávia, Maria Luísa, Coelho conosco. Bom dia, Guilherme aí no depósito. Bom dia você que também me assiste aí do seu trabalho, que me ouve, ok? Deus tem uma bênção para nós nesta manhã, porque nós estamos aqui buscando a face do Senhor. Nós estamos aqui na força dEle, para honra e glória do nome do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Amém? Faz o chão tremer, Senhor. Vamos no nosso Salmo 119, nós já estamos agora na letra Kof, que vai do verso 145 até o 152. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Porque deveria eu estar com medo. O Senhor é a minha luz, a minha vida e a minha salvação. Não preciso temer coisa alguma. Mas vamos no Salmo 119. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus mandamentos. Eu clamo de todo o coração, Senhor, responde-me e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me e obedecerei aos teus estatutos. Hoshiana, Hosana, o Senhor é a nossa salvação. Bom dia, Ieda. Deus é contigo também, querida. Que bom te ver por aqui nessa manhã. Continuando, Salmo 119, letra Kof, ok? Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se de mim com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Amém? Salmo 119 é um salmo maravilhoso para a nossa meditação. Amém? Então, neste final de semana, no sábado, nós estivemos visitando ali o Projeto Semente da irmã Raquel, né, no bairro de Linhares. E ela está trabalhando para resgatar as crianças que são filhos, filhas de pais que estão presos, né, por crimes diversos e especialmente envolvimento com drogas. Algumas ainda estão na companhia dos pais, mas os pais estão dependentes de crack. Então, é uma realidade muito difícil, né, aqui em Juiz de Fora. E nós fomos lá para dar um apoio para a irmã. Ela precisa de ajuda, precisa da oração, precisa do nosso suporte. E nós vamos estar orando por cada uma dessas crianças. São cerca de 60 crianças que normalmente comparecem, né, uma vez por mês. E com certeza é uma grande batalha espiritual e precisamos da intercessão. A intercessão é fundamental, né, na obra de Deus. Bom dia, Leandro Gomes, no Facebook, bem-vindo. E nós temos falado bastante sobre intercessão nesses dias, não é verdade? Bom, a irmã Raquel trabalhando aqui em Juiz de Fora, né, com essas crianças, e nós estamos com o Projeto Asra, levando esperança para as crianças ao sul de Delhi, na Índia, ok? Temos uma equipe trabalhando lá. Abrimos escolinha para as crianças, temos alimentado, e não só alimento material, mas alimento espiritual para aquelas crianças que têm ouvido falar de Jesus pela primeira vez, não é? Nós queremos alcançar 9 favelas ali ao sul de Delhi, onde o ser humano é menos que um ser humano, não é? É uma situação muito crítica e o Evangelho de Jesus Cristo ainda não entrou ali, né, no meio daquele povo que está relegado ali ao esquecimento, né, pelo governo, por todos, até mesmo pela igreja na Índia,
porque ali não tem nenhum testemunho de Jesus Cristo. Se você quiser participar do Projeto Asra, né, caminhar conosco nesse desafio, é só você me adicionar no seu WhatsApp. O meu WhatsApp é 32, aqui de Juiz de Fora, 991959489. Você me adiciona para receber notícias do projeto, para interagir conosco, para receber os programas que vão ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, programa O Clamor, aqui na Rádio Impacto. E o nosso objetivo tem sido trazer a visão de missões, o conhecimento sobre intercessão, interceder pela nação brasileira, não é? Está sempre aí incentivando você a orar, a guerrear pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pela igreja perseguida do Senhor em todo o mundo, orar pelos missionários, né? Não se esqueça de orar pelos missionários que estão nas frentes de batalha, em meio às nações da terra, em lugares fechados, em lugares difíceis. Eles dependem das nossas orações para romper as barreiras, para alcançar almas para Jesus, para prevalecer em meio às trevas. Amém? E então nós temos trazido esse desafio, que você se torne um intercessor. Hoje vamos compartilhar um pouco mais sobre intercessão, ok? Então você tem aí o Projeto Semente em Juiz de Fora, vá lá visitar, né? Você pode pedir o contato da irmã Raquel. Esteve conosco a irmã Sônia, ela nos escutou falando aqui no programa que a gente ia lá ver as crianças, dar um apoio. E a irmã Sônia, ela quis ir conosco, né? Uma benção. Obrigada, viu, irmã Sônia? É muito importante, né? Esse apoio é muito importante. Quando as pessoas se sentem tocadas e elas se mexem, e elas se movem da sua área de conforto, né? E deixam aquele lugar, né, tranquilo, os seus próprios interesses, para se dar de alguma maneira em favor daqueles que são menos favorecidos. Isso está diante do Senhor, viu, irmã Sônia? Ainda que você foi ali, ficou quietinha, eu sei que no seu coração você estava intercedendo por aquelas crianças. Depois eu vou te passar a listinha com o nome deles, a irmã Raquel me passou, aceitando, né, o desafio de estar orando por cada uma daquelas crianças. Porque se a gente orar, eu sei que a vida deles vão ser transformadas. E eu desafio você também a estar orando, né, pelas crianças do Projeto Asra lá na Índia. Bom dia, Flávia, paz de Deus para você também. Flávia, né, foi uma bênção, ela que esteve ali, né, passou, pegou a gente de carro, levou até no projeto, né, ela sempre buscando maneiras de abençoar as outras pessoas. Se todos fossem assim, né, que maravilha, né, como estaria ativa a igreja do Senhor e fazendo a diferença, porque nós precisamos fazer a diferença. Nós carregamos a vida de Deus, nós carregamos, né, o próprio Espírito do Senhor em nós, e nós temos essa capacidade de abençoar, de levar a luz de Deus aonde quer que a gente vá. A luz do Senhor, ela vai brilhando em nós e as trevas vão fugindo enquanto vamos passando, não é? As trevas têm que recuar. E é por isso que nós estamos aqui a cada manhã neste programa de rádio, fazendo com que as trevas recuem em nome de Jesus Cristo, e que a vida de vocês seja mais e mais iluminada pela palavra de Deus, pela mensagem que nós estamos trazendo para vocês através da Rádio Impacto, nas manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras, ok? Então, segunda-feira, começando uma nova semana, né? Vamos vestir aí a armadura de Deus para prevalecer nos dias maus. Flávia está dizendo, eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ajudar. Sim, nós todos, né, nos alegramos quando podemos ser úteis, vasos de honra na mão do Senhor.
Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração. Bom dia, Elisama Pereira chegando, Deus te abençoe. Senhor, vem fortalecer-nos, ó Deus, fortalece-nos, fortalece o teu povo nesta manhã de segunda-feira, papai. Nós precisamos do teu revestimento, Senhor, precisamos da unção do teu Santo Espírito. E não importa como nos sentimos, mas importa aquilo que cremos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o teu Espírito habita em nós e que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la, há de levar a cabo até o dia de Cristo Jesus. Vamos nos animando uns aos outros, vamos nos exortando uns aos outros, nesse dia que se chama hoje, para que a gente não venha a fazer como o povo que vagou no deserto e começou a murmurar e foi tomado de incredulidade. Que o Senhor possa nos dar um coração cheio de gratidão, a capacidade de louvar por tudo de bom que nós temos, né? Eu agradeço ao Senhor pelos amigos, poucos amigos, mas amigos escolhidos, né? Que Deus colocou para caminhar comigo. Pessoas que realmente me amam, não é? Você pode agradecer a Deus por um amigo seu, ou você pode orar pedindo a Deus que te dê um amigo, né? Que seja um canal de Deus para a tua vida. Que Deus coloque pessoas, contatos, vínculos que possam estar te abençoando neste dia. Eu oro isto para mim e para você. Estamos necessitando, né, de parceiros para tocar o projeto Asra. O dia 5 já está chegando. Dia 5 é dia de enviar, né, o suporte para a escolinha no Masdur Camp. E nós precisamos ver o agir de Deus. Que o Senhor possa estar se movendo neste dia a meu favor, a teu favor, pelejando na tua causa, porque nós dependemos dessa força que vem de Deus. Que Ele renove as nossas forças neste dia, renove as minhas forças, as tuas forças, para seguir adiante, baseado nessa fé que nós temos, nessa certeza que nós temos de salvação. Sabemos que estamos caminhando para dias melhores, sabemos que estamos caminhando para lugares maravilhosos, para viver eternamente, né? Cheios de alegria, de contentamento na presença do nosso Deus. Bom dia, Ivan Martins, recebe esta oração também sobre a sua vida. Que Deus esteja fortalecendo a todos nós. Eu estou liberando a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Forças renovadas para combater o bom combate da fé, né? Porque quando não damos conta de caminhar, que a caminhada fica muito árdua, muito difícil, muito pesada, Jesus, Ele nos toma em seus braços e nós vamos, né? O Pai pega você, né? Você já viu quando o pai está caminhando, né, com uma criança e chega para atravessar uma rua, um lugar que está com lama, qualquer dificuldade, o pai pega esta criança no colo. E às vezes é necessário que o pai, né, carregue a você e a mim no colo, em seus braços, né? Porque Ele está sempre nos protegendo. O amor de Deus está sobre as nossas vidas. Que você receba um toque deste amor do Pai nesta hora. Amém? Run into the sun.
nessa sexta-feira, eu fui ver o eclipse da Lua, né? E a gente fica meditando nas grandezas de Deus. Você viu o eclipse da Lua? O eclipse mais demorado que já aconteceu, acho que neste século, sei lá, toda a história, não sei há quanto tempo, não acontecia um eclipse dessa dimensão. É o fenômeno que eles estão denominando lua de sangue, né? Nós sabemos que Deus colocou os astros no céu, inclusive como sinal, né? Eles são usados como uma maneira de Deus se comunicar também com o homem. Tanto quando ele falou com Abraão, ele falou, contempla, olha as estrelas dos céus, assim será a tua descendência, né? Tão grandiosa quanto o número de estrelas que há nos céus. Bem, então aconteceu este eclipse, mais uma lua de sangue, mais o cumprimento de um sinal profético. E a gente ficou ali, um frio, né? Estava bem gelado, eu com minha amiga, eu e Maria Luísa estivemos contemplando, né, a lua passar por todo aquele processo e ficamos ali na escuridão da noite, conversando. Depois eu desci, né, e antes que eu me recolhesse, eu fui orar. E eu me debrucei, né, me prostrei no chão e comecei a orar. Fiquei ali um tempo na presença do Senhor e pedi uma palavra, Senhor, né, me dá uma palavra. Eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. E quando eu abri, foi tão interessante que eu abri no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 2, o que aconteceu? Foi o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E Pedro, né, se levantou e tomou a palavra para explicar àquelas pessoas o que é que estava acontecendo, né? Que eles estavam glorificando a Deus em todas as línguas. Então, ele começa a explicar o que estava acontecendo ali. E ele lança a mão da profecia de Joel. Ele diz, olha, o que está acontecendo é o cumprimento, né, dessa profecia de Joel, que diz que nos últimos dias, e é uma profecia para os últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vejam bem, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Aqui está falando dessas luas de sangue, como um sinal antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então veio essa palavra assim, né, bem direta, né, que fala a confirmação, né, confirmando que essas luas, esses eclipses que estão acontecendo, são mais um sinal da proximidade da volta de Jesus, né, da vinda dele, do dia do Senhor. E muitos estudiosos, eles vão estudando, observando, né, os céus, os astros, e eles escreveram sobre essas luas de sangue, sobre esses eclipses, como ao longo da história. Os eclipses, eles estão associados a grandes mudanças, grandes cataclismas, grandes acontecimentos. Quando acontecem eclipses, isso afeta, né, a história da humanidade. Então, é muito interessante, né? Não é apenas um acontecimento físico, algo da natureza. Não, Deus está falando através desses eclipses, através dessas luas de sangue, né, anunciando que está próxima a sua volta,
Assim como no dia dos reis, os reis magos, né, que viram a estrela nos céus, e eles então sabiam que estava próxima a vinda de um grande rei que iria modificar toda a história da humanidade. Além da Lua, deu para ver uma estrela muito, muito grande, que era o planeta Marte, que nunca o planeta Marte ficou tão pertinho, né, do planeta Terra. Então, para aqueles que estudam, para aqueles que se detêm nesse linguajar de Deus, né, existe uma mensagem do Senhor através aí desta movimentação nos céus. Bom dia, Joelcio Rodrigues. Que bom que você chegou. Bem, vamos aqui no nosso livreto compartilhar sobre fé perigosa, este livretinho da Portas Abertas, que é uma missão que cuida da igreja perseguida. E hoje eles trouxeram uma meditação que é também no livro de Atos, Atos 9, de 1 a 25, né? E este versículo aqui vai sendo aqui ressaltado. Seus discípulos o fizeram descer num cesto. Na mais completa escuridão, um homem é colocado para fora da muralha, colocado em um cesto de 1,20 m. Quando o cesto toca o chão, sai dele um homem calvo de cerca de 30 anos de idade, que caminha em direção à escuridão do deserto árabe. O apóstolo Paulo nunca havia imaginado estar em uma situação como essa em toda a sua vida. Ele havia ido para Damasco para fazer uma limpeza religiosa, né? Ele foi com cartas para matar todos os cristãos. Mas agora, ele era quem estava sendo limpo. Não era mais um embaixador, mas um fugitivo. No entanto, pelo menos uma coisa sobre a vida cristã se tornou clara para Paulo, enquanto ele estava naquele cesto escuro. A vida cristã envolve ser perseguido. A cidade de Damasco é uma das mais antigas do mundo. Está lá na Síria, no meio daquela guerra terrível, né? Ela fica localizada aproximadamente a 217 quilômetros do nordeste de Jerusalém. Existe uma profecia sobre a destruição total de Damasco que nunca aconteceu. E eles estão achando que essa destruição total vai acontecer agora, né? Nesse tempo de guerra que está acontecendo ali na Síria. Se Damasco for totalmente destruída, isso será mais um sinal profético apontando para a proximidade da volta de Jesus Cristo. Então, logo, Paulo deve ter levado cerca de 6 dias para completar a jornada dele a pé, né, vindo de Jerusalém para perseguir os cristãos em Damasco. Atos 9:2 é a primeira vez no livro que cristãos são descritos como pertencentes ao caminho. Era conhecida como a seita, né, com o nome de O Caminho. Esse é provavelmente o nome mais antigo para aquilo que conhecemos e chamamos de cristianismo, ok? Então, era conhecido como o caminho, porque Jesus ele falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra continua valendo ainda hoje, né? Jesus, ele continua sendo o único caminho. Infelizmente, né, muitos que começaram a jornada em direção a Jesus Cristo, né, que puseram o pé na estrada,
se perderam ao longo do caminho e estão apenas no caminho da religião, que não vai, né, te levar para a vida eterna. Então, não podemos nos perder ao longo do caminho. Cuidado para não tomar algum atalho, não é? Que vai te desviar, porque só Jesus é o caminho que te leva de volta ao Pai. Nós vimos isso do momento em que você fala: Jesus, eu quero te receber como meu Senhor, meu Salvador, que você experimenta uma convicção de pecados e que você entende Jesus como teu Salvador, tá? Nesse instante, como um facho de luz viesse do céu e te envolvesse e te arrebatasse das trevas para a luz, para o reino do Filho amado do nosso, né, do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Esse texto está lá em Colossenses. Bom dia, Neuziane Marinho, lá de Manaus, minha querida amiga. Que bom te ver por aqui, Neuziane. Que bênção. Um abraço para você. Como é que está aí essa terra? Como está essa terra de Manaus? Bom, também Liberata Grife, lá da Bolívia, meus queridos amigos. Um grande beijo para vocês. Recebam a bênção do Senhor, o amor de Deus sobre a tua vida. Amém? Estou aqui compartilhando quando Paulo teve que descer num cestinho, né, para fugir. Aquele que chegou em Damasco para perseguir teve que fugir dentro de um cestinho, né, para poder escapulir. E éramos conhecidos, então, no começo como pertencentes ao Caminho. Era uma seita que se chamava o Caminho. A rua onde Ananias encontrou-se com Paulo, que é a rua direita, essa rua pode ser encontrada até hoje, lá em Damasco, a rua direita. Não sei como é que ela está diante de tanto bombardeio, tanta bomba, tanta destruição ali na Síria, não é? De acordo com as palavras do próprio Paulo no livro de Gálatas, ele passou um tempo na Arábia. Arábia, nesse contexto, não significa Arábia Saudita, não, mas era o reino nabateu, que ficava ao nordeste do Mar Morto. Paulo dá outro relato sobre essa história de fuga. Você pode ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 32 e 33, ele vai comentar sobre essa fuga dele dentro de um cesto. E é muito interessante, né? Agora que eu falei, é que eu liguei os fatos, né? Assim como Moisés, ele foi salvo, né? Porque foi colocado num cestinho, e daquele cestinho ali, né, ele foi colocado nas águas do Nilo e escapou da morte que vinha através de Faraó. Também o apóstolo Paulo foi colocado dentro daquele cesto do livramento, né, um cestinho do livramento, aonde ele foi salvo, né, porque havia ali um complô para matar. Ele ia ser morto, ele não tinha como sair daquela cidade sem ser morto. E foi colocado também num cesto, né, o cesto do livramento. Assim como Noé, nos dias do grande dilúvio, foi colocado na arca. A arca também, ela é um símbolo desse cesto, né, esse cesto do livramento. Noé e sua família foram ali colocados na arca por Deus. O próprio Senhor fechou a porta por fora, né? O apóstolo Paulo foi colocado num cesto pelos seus amigos e se livrou. Moisés foi colocado num cesto pela sua mãe e conseguiu o livramento. Esse cesto, ele é um símbolo de Jesus Cristo. Quando nós somos colocados em Cristo, nós também vamos obter livramento da morte. Amém? Jesus é o cesto do nosso livramento, da nossa salvação. Quando nós estamos em Cristo, somos colocados neste lugar de segurança, neste lugar de livramento, e vamos navegar nas águas do Nilo de maneira segura. Quando não, vamos ser levados como Paulo para o deserto, né? E para ser trabalhados por Deus, da mesma maneira como aconteceu com o povo, né? Quando saiu do Egito, saiu do cativeiro, passou pelo Mar Vermelho e foi peregrinar no deserto para ser forjado como um povo de guerra para Deus, né? Como um povo consagrado para Deus.
Muitas vezes, Deus vai te tirar do mundo, Deus vai trazer você realmente para Cristo Jesus, né? Você vai estar nele, você vai ser colocado nesse cesto do livramento, mas depois você poderá ser levado aí para o deserto, né? Para um lugar onde Deus vai estar tratando com a tua vida, antes que você chegue naquele lugar, né? De cumprir o teu chamado. Paulo ficou ali, né, muitos anos no deserto da Arábia, sendo preparado por Deus, até que ele pudesse, então, voltar para cumprir o chamado dele, de pregador do evangelho aos gentios. O mesmo aconteceu com João Batista. João Batista também, né, vivia, crescia ali no deserto, até o dia em que ele pôde se revelar a Israel e começar a pregar a mensagem dele de arrependimento, né? Anunciar que estava próximo o reino de Deus, anunciar a vinda do Messias. Então, como sugestão aqui do livreto Fé Perigosa, vamos explorar, né, essa situação. Coloque-se no lugar de Paulo, quando ele é colocado em um cesto. Como você acha que o apóstolo se sentiu? Para quem tem claustrofobia, é um problema sério, hein? Leia Atos 9, de 3 a 6. Qual é a acusação de Jesus contra Paulo? Porque Jesus lhe diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando Paulo está atacando os seguidores do caminho, né? Então, Jesus acusou Paulo do quê? Né? De persegui-lo. Ele estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo os seguidores do caminho. E quando um cristão é perseguido, quando um discípulo de Jesus é perseguido, é maltratado, é o próprio Senhor, né, quem está sendo maltratado e perseguido. Na igreja perseguida, os cristãos percebem que estão em dificuldades e se voltam para Deus. Na igreja ocidental, os cristãos, por não terem tantas dificuldades ou lutas, se esquecem de que essas lutas existem e que elas podem acontecer com eles, e por isso nunca administram o seu tempo para buscar a Deus. Você concorda com isso? Lembre-se, Jesus disse: ame seus inimigos. Ele nunca disse: não faça inimigos. A sua fé faz inimigos? Nem que seja, né, uma retaliação do inferno, nem que seja um levante dos demônios, né, trazendo opressão sobre a sua vida. Normalmente eles vão usar, os demônios usam as pessoas para vir contra você, as circunstâncias, as situações. Ou quando não usa isso, ele usa uma enfermidade, ele traz setas, né, do inferno sobre a sua mente, tenta roubar a sua paz. Enfim, se você não está em guerra, é porque você está do lado errado, você não está nos exércitos de Deus. Porque como exércitos de Deus, nós estamos, né, em situação aqui, como se nós fôssemos guerrilheiros tentando aí derrubar o poder de Satanás, tentando resgatar as vidas que estão, né, prisioneiras, debaixo do mando dele, nas prisões, e nós vamos resgatar os prisioneiros, nós vamos invadir, resgatar, né, com o evangelho, com a pregação do evangelho, com a nossa intercessão. Então, é claro que você vai ter confronto. Todos os dias você vai estar em confrontos, como o apóstolo Paulo. Ou então, você precisa parar e pensar, ok? O que está acontecendo de errado? Porque você não está provocando o inimigo, né? Então, você não está sendo uma ameaça para o reino das trevas. E é isso que nós devemos ser enquanto nós estamos aqui passando por esse mundo, ok? Amém?
Bem, queridos, vamos aqui continuando. Eu quero falar sobre intercessão, ok? Nós vamos ver esta contribuição no livro de minha autoria que chama Intercessão, o peso na balança do universo. Intercessão faz toda a diferença. Bem, nós vamos falar sobre 4 tipos de intercessão. Este livro de intercessão você pode adquirir, ok? Ou na livraria Saraiva ou na Amazon. Está num preço simbólico para que você possa ter acesso a este material. Da mesma maneira, o livro Cortina Rasgada, ok? Cortina Rasgada. Você vai descobrir os mistérios de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos falar sobre esses tipos de intercessão e você vai ver se você se enquadra como um tipo de intercessor, ok? Você pode fluir num desses tipos de intercessão com maior frequência ou em todas elas, dependendo da necessidade que o Senhor tiver ali no momento. E Peter Wagner é um autor famoso, ele escreveu um livro que chama Escudo de Oração, e ele vai mencionar esses tipos de intercessão, os intercessores genéricos, os intercessores de crise, os intercessores pessoais e os intercessores de guerra. Vamos falar primeiro sobre a intercessão genérica. O que é a intercessão genérica? O intercessor, ele vai se apoiar, esse tipo de intercessor, em listas de oração, guias de oração, pedidos que chegam de todo lugar. Os pedidos de oração recolhidos na igreja vão para as mãos desse tipo de intercessor. E eles levam diante de Deus as causas que vão chegando ao seu conhecimento. São normalmente assíduos nessa tarefa, né? São perseverantes e sentem a necessidade de ter esses motivos à mão para trabalhar no ofício da oração. Sem esses informes, eles se sentem perdidos na intercessão. Eles gostam de acompanhar o resultado do seu fiel trabalho, né? Eles gostam de receber notícias das respostas de suas orações. Então, esse é o intercessor genérico. Você é assim? Bom, se você não é assim, de repente você é um intercessor de crise. O que é um intercessor de crise? Esse intercessor, ele ora comissionado diretamente pelo Pai, numa situação específica, ok? Se tem uma situação, Deus vai buscar quem pode entrar na brecha e vai chamar para aquela tarefa. Nós vamos sentir a urgência desse chamado de Deus de várias maneiras. Às vezes é uma aflição, né? Você fica aflito, algo incomodando, você precisa ir orar. Uma certa irritação, como uma sensação de pressa em deixar tudo e ir para a presença de Deus. Ou você pode sentir uma dor, por exemplo, no coração, né? Na região do coração, você começa a sentir uma dor no coração, né? E você pensa que é no seu coração carnal, até mas é apontando, né, para esse chamado. Deus está te chamando para interceder. Existe uma urgência. Você é um intercessor de crise. Pode ainda ser atacado, você pode ser atacado pelos mesmos sintomas de quem está necessitando daquele socorro. A experiência individual é muito rica nesse sentido, ok? Você vai aprender a entender essa linguagem do Espírito Santo, te chamando para a oração, e você vai saber que existe aí uma urgência que Deus quer que você imediatamente se coloque na brecha. Eu própria já fui lançada muitas vezes pelo Espírito Santo de uma forma inesperada para o centro de um intenso mover de intercessão
E, às vezes, enquanto eu participava de uma reunião ou numa conferência, mesmo em casa, ok? Eu creio que a experiência de cada intercessor, como eu disse, é muito rica. Mas o problema é que compartilhar a respeito disso é bem mais difícil do que viver essas situações. Eu penso que todo intercessor tem algum nível de dificuldade ao falar sobre esses moveres, porque são coisas muito pessoais, né? Entre o intercessor e o Senhor. Algumas experiências são bem interessantes porque te colocam em situações, às vezes, engraçadas, situações inusitadas, ok? Realmente eu não me sinto muito à vontade aí para contar essa experiência, as experiências nesse sentido, né? Mas, como exemplo, eu acho que a gente pode, assim, recordar algumas, tá bom? Certa vez, eu estava numa das conferências de Morre Cerulo no Brasil. Era uma conferência muito grande, não sei se era, acho que era em São Paulo, algum lugar assim. Eu havia me encontrado casualmente com uma das líderes da equipe de intercessão e ela me conduziu num setor, para eu ficar sentada lá no setor mais central, onde havia cadeiras, né? Porque as pessoas estavam numa arquibancada todo ao redor. E já que o evento, né, era nesse estádio, ela me colocou nessas cadeiras ali mais no centro para interceder. Logo ao me sentar, a hora que eu fui sentar, eu fui tomada fortemente pelo Espírito e comecei num choro, num clamor, numa agonia, e era tudo misturado. As pessoas próximas ficaram assustadas, pensando que eu estava tendo algum tipo de manifestação demoníaca até. A minha sorte foi que essa mulher de batalha, né, ela esclareceu que eu estava em intercessão, que não se intrometessem e que provavelmente eu havia entrado numa luta contra a presença de satanistas naquele lugar. Numa outra ocasião, eu estava visitando uma igreja, Assembleia de Deus, lá em Boston, na região de Boston. Era uma noite assim cheia de neve. E eu passei o culto também, estava impassível como uma pedra de gelo, igual a neve lá fora. Mesmo durante o louvor, e o louvor estava sendo dirigido por uma convidada especial, o Espírito de Deus em mim parecia estar congelado como o tempo, né? Não se movia, nada, quietinho. Quando o pastor finalmente tomou o microfone para falar, já no final do culto, o Espírito acordou e entrou em batalha dentro de mim. Quando eu me virei para colocar minha Bíblia sobre a cadeira e fiquei de pé para a bênção final, o Senhor me disse que um espírito de morte estava tentando ceifar a vida daquele pastor e que eu tinha que orar com ele. Eu deveria orar com ele. Bom, e a situação não era nada confortável, para não dizer que era muito desconfortável. Eu era apenas uma visitante, mulher, estava de calça comprida, meu cabelo estava louro claro, bem americano, e eu estava com batom vermelho. Era tudo contra mim, né? Nada em mim passava confiabilidade para aquele pastor, e eu sabia que um não era a coisa mais provável quando eu falasse que queria orar por ele. Assim eu argumentei com o Senhor que aquilo não estava razoável e que eu ia embora. E eu estava acompanhada de 2 outras amigas, e uma delas conhecia um pouquinho o pastor e queria me levar até ele. Mas eu estava hesitante, né, com aquela situação, eu ficava, vou, não vou. Enfim, eu pensei, às vezes, é só mesmo essa minha mania de orar, né? E, bom, eu não estava querendo, né, obedecer. Cada vez que eu me animava e ia me aproximar, outras pessoas chegavam até aquele pastor. E como é comum no final do culto, né? As pessoas rodeiam o pastor, quer conversar. E quando eu ia chegando, outra pessoa chegava na minha frente e eu estava me sentindo horrível com aquela indecisão. As minhas amigas diziam, vai ou não vai? Se não vai orar, vamos embora. Mas eu não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra. Por fim, estava mesmo difícil, né? Falar com ele, estava ficando tarde, lá fora estava nevando. E eu não tinha certeza do que Deus queria mesmo de mim, era só uma ordem, né? De orar por ele.
E eu pensei, às vezes é só mesmo isso, né? Mania de orar, e eu decidi, vamos embora. Finalmente, não, vambora. Tá bom. E havia uma escada que saía da igreja para dar no nível da rua. E as duas amigas minhas foram subindo e eu já ia atrás. Mas logo nos primeiros degraus da escada, o Senhor tirou as forças das minhas pernas. E eu só conseguia rir de fraqueza, mas eu não conseguia subir. As minhas companheiras já estavam lá fora na calçada e iam falando comigo, até que elas perceberam que eu sequer tinha conseguido sair da igreja. E aí elas voltaram, então, para me buscar. E eu não tive outra opção, senão falar com o pastor, né? Que Deus me disse que eu precisava orar com ele. Bom, para meu grande alívio, ele atendeu imediatamente. E nós fomos para uma sala reservada, onde eu gritei, sapateei, fiz a maior guerra, ordenei a derrota de Jezabel e de seus espíritos de morte, e depois saí rápido e de fininho. Eu não quis nem olhar a cara do pastor diante daquela oração furiosa e fulminante que eu tinha feito. Afinal, eu não tenho nada com isso, apenas obedeci ao Espírito de Deus. E depois, né, o próprio Espírito deve ter explicado a ele tudo direitinho. E assim é o intercessor de crise. Tem que ser muito obediente. Às vezes a gente passa uns apertos. Em outra ocasião, eu fui convidada a pregar numa reunião das Déboras. E o pastor da igreja iniciou ele mesmo o período de louvor. Era lá no Espírito Santo que eu estava dessa vez. Lá em Vitória. E não havia nada de muito emocionante, não, no louvor. Foram poucas músicas. Mas eu louvei a Deus por um lenço branco, bem grande, que eu carregava em minha bolsa, porque eu chorava copiosamente. Inicialmente, eu pensei que eu estava intercedendo por todas aquelas intercessoras, mas o Espírito insistia comigo que o alvo daquela intercessão era o pastor, que sem dar qualquer sinal, ele cantava tranquilamente, né, sem aparentar qualquer problema. Bom, logo em seguida ele anunciou que ia ter que sair, e então procurei estar com ele para uma oração antes que ele se fosse. Ao me ver, ele testificou que o Senhor já havia lhe dito que eu chorava por sua causa. Aquele choro todo não era meu, mas estava dentro do pastor. O peso da intercessão veio tão de repente e tão forte que as minhas pernas tremiam quando nós fomos a outra sala para orar com ele. Esse pastor estava numa luta muito grande e sobre ele pesava ainda a responsabilidade de pastorear o prefeito daquela capital. Então, o choro que estava dentro dele, eu como intercessora, né? Eu chorei o choro por ele, né? Então, é dessa maneira o intercessor de crise. E eu creio que esses podem ser, assim, alguns exemplos de uma intercessão de crise para você entender, né? A necessidade de um urgente socorro para uma determinada pessoa ou uma interferência que Deus precisa, né, dentro de uma determinada situação de crise. Então, você é um intercessor de crise, ok? Normalmente, esse tipo de intercessor, ele vai orar guiado pelo Espírito Santo, ele recebe de Deus os seus alvos, e por isso esse intercessor gosta de se aprofundar no seu tempo de adoração, atraídos pelo trono. Podem receber um peso de oração de curta ou de longa duração e vão estar firmes no propósito até que ele seja alcançado. Amém? Bem, nós aqui vamos ter agora um pouquinho só de tempo, depois eu vou falar melhor os dois outros tipos de intercessor, né, que é o intercessor pessoal e o intercessor de guerra. Nós vamos gastar mais tempo com isso. A nossa amada irmã Cláudia, lá da Bolívia, né, é uma intercessora de guerra. Ela foi fazer um ato profético alguns meses atrás, né, num lugar alto, onde Deus mostrou lá na Bolívia, né? E tudo isso tem um preço, né? O intercessor de crise, o intercessor de guerra, principalmente o intercessor de guerra, ele precisa da cobertura de outros intercessores, né? Porque ele vai realmente num confronto muito pesado contra o inimigo. E eu acho que eu já experimentei todos esses tipos de moveres de intercessão,
Quando Deus me envia para as nações, é intercessão de guerra, para romper as barreiras, jogar por terra, né, as fortalezas do inimigo que tentam impedir a salvação das pessoas, que tentam impedir a luz do Evangelho de Jesus Cristo entrar. Amém? Queridos, eu vejo vocês na quarta-feira, se Deus quiser, ok? E Deus há de querer, enquanto eu estiver aqui no Brasil, que eu possa estar trazendo uma mensagem, né, de vida para vocês, né? Senhor, nós oramos agora em favor dos nossos ouvintes, em favor do Brasil, Senhor. Senhor, colocamos a nação brasileira em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Toma a igreja, Senhor, no Brasil em Tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor, perdoa os pecados da Tua igreja, que haja um grande mover de oração, que os joelhos se dobrem, que haja fome nas pessoas de Te buscar, fome de passar horas intercedendo, fome, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que nós possamos deleitar na Tua presença, que o mundo não consiga nos arrastar. Senhor, nos ajuda a administrar o nosso tempo e que o Teu Espírito possa se mover poderosamente na igreja aqui em Juiz de Fora e em toda a nação brasileira, trazendo tempos de refrigério, tempos de avivamento, porque somente a nossa oração, Pai, é o poder que o Senhor tem nos concedido para modificar as nossas próprias vidas, a vida das nossas famílias e da nossa nação. Por isso nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, que o Senhor derrame a Tua misericórdia, o Teu favor sobre nós, neste dia, até o dia em que vamos estar contigo, Senhor. Até lá, Pai. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Queridos, um abraço para vocês, ok? E vamos nos vendo, né? Vamos nos vendo. É um prazer estar com vocês a cada manhã. Isso me fortalece e fortalece o corpo de Cristo, não é? Que bênção de Deus. Fiquem na paz. Bom dia para vocês.